Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de novembro de 2011, terça-feira. O verbete é o de número 2123. Tem 5 páginas, 41 analogias e 18 máximos. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 12 máximos. O tema, co-intervenção tarística. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Adriana, que está aqui, assessorada pelo Mário. Eu não sei se é ela que assessora o Mário ou se é o Mário que assessora ela, mas em todo caso estão aí firmes. Agora, ela é a mais veterana, é que entende mais de verbete, mais do que eu, ela. Agora, a definição. A co-intervenção tarística é a técnica comunicativa assistencial na qual duas consciências compartilham a responsabilidade pela elucidação de aspectos da realidade a outrem, atuando de modo conjunto, entrosado, complementar e sinérgico. A formação autoconsciente da sintonia holopensênica do par tarístico. O holopensênio homeostático sustentado, otimizando a compreensibilidade do esclarecimento proposto. A construção da parceria tarística. A escolha voluntária do parceiro ou parceira estipulada pela escala da instituição. Quer dizer, da parceria estipulada. Agora, o acerto das diretrizes do protagonismo compartilhado. As adequações interconscienciais durante as ações conjuntas. Eu li uma parte da fatologia só. O traquejo no lidar com acoplamento energético entre os co-interventores. O campo energético interdimensional montado e mantido sadio. O clima interconsciencial propício à conexão com a parapreceptoria. O reconhecimento das inspirações amparadoras próprias e alheias. Agora, na divisão da argumentologia, nós temos aí o tópico sobre a caracterologia, com 15 posturas conscienciais favorecedoras do êxito das coatuações tarísticas. Na remissiologia de 12 itens, nós destacamos abordagem bioenergética, consciência de equipe, intervenção extrafísica, parceria pedagógica e produção do esclarecimento. Agora, a frase enfática. A co-intervenção tarística bem aplicada promove o sinergismo interassistencial por potencializar a eficácia na elucidação de realidades e render proveitos autoevolutivos a todos os envolvidos. Você já aplicou lucidamente a técnica da co-intervenção tarística? No teste de avaliação pessoal da escala de 1 a 5, em qual nível você situa a própria disponibilidade para entrosar-se prolificamente em prol da eficiência da TARES? Na bibliografia, há 3 fontes indicadas. Agora, na mega análise, eu separei aqui 15 itens. Complementariedade, coatuação, concomitância, convergência, conjunção, consciência-terapia, co-terapia, co-trabalho. Interassistenciologia, equipim, heterodesassédio, TARES, integração, vinculologia e entrosamento. Agora, questionamento. Fiquei pensando em algumas coisas que o senhor disse a respeito da pessoa ser de origem alemã nessa vida, que isso é porque fomos judeus em outra vida, é isso? Sim, mas não é todo mundo, né? Algumas pessoas.
Desde pequeno, hoje 34 anos, com meus 7 ou 8 anos, já tinha grande noção de como lidar com dinheiro. Economizava toda a minha mesada e administrava muito bem. Já na adolescência tinha uma boa poupança e emprestava dinheiro até para meus pais. Comecei a emprestar e ganhei muito dinheiro com isso. Mas depois que conheci a Conscienciologia, abandonei a agiotagem. Será que fui judeu? Você não foi judeu, você ainda é. Só que tem que agora, é um judeu alemão. Se antes você podia ter sido um judeu de outra classificação. Agora, você está começando a se libertar do pan-judaísmo, está na cara, né? É muita gente assim. Agora, isso não é todo mundo, é um percentual, né, da população. Mas tem muita gente assim. Agora, aí no caso está tão claro. E outra coisa, o nome dele é tipicamente alemão, desse tamanho. Com tudo quanto é trema, fom, etc. Impressionante. O nome. Sou engenheiro e trabalho no exterior há 4 anos. Angola, Líbia. E agora estou trabalhando na Bolívia, em região remota. Objetivo: criação de pé de meia antes de voltar. Mas acompanho as tertúlias ao menos 3 vezes por semana. Conheço o IPC há muitos anos e, ao voltar, desejo retomar a tarefa. Já fui voluntário em São Paulo. Devido aos problemas de permanência no exterior, isso ficará inviável por mais uns 2 anos. Mobilizo as energias com facilidade. Tenho sensibilidade para a psique, exteriorizações de excesso e, inclusive, algumas projeções conscientes. No ambiente de trabalho, as pessoas não têm noção do que é a conscienciologia ou projeciologia e sinto-me, obviamente, um peixe fora d'água. Alguma dica para o meu caso enquanto eu ficar fora do Brasil, até chegar o momento ideal de retomada? Não, o ideal é você começar a colocar ideias conscienciológicas a partir das observações do exterior. Ponha isso como anotações no seu laptop, que mais tarde você pode escrever um livro a respeito. Vai te ajudar muito, que é muito lugar que você está indo. Você é um globetrotter. Então é muito importante aproveitar esse globetrotismo, não é isso? Minha mãe, de 87 anos, todas as noites vê consciência dentro de casa. Regularmente aparece uma mulher com uma criança. Outro dia apareceu outra mulher chorando. Deitou-se ao lado de meu pai e contou sobre a morte de seu bebê por afogamento. 2 noites depois, o bebê apareceu na cama entre meus pais. Minha mãe viu que meu pai acomodou a criancinha em seus braços e ela passava-lhe a mão na cabeça. Logo a criança sumiu. Ela dormiu profundamente e pela manhã se sentia bem melhor. Ocorre que ela tem medo, tem crise de pânico e às vezes fica mentalmente perturbada. Pede para que eles não voltarem, nunca mais voltem. Este é um processo normal em reação da idade avançada. Ela nunca desenvolveu parapsiquismo ou mediunidade. Meu pai nunca lembra de nada. O professor pode colocá-la na sua TENEP? Eu vou colocar. 87 anos. Processo em que ela não mexeu com isso. No fim da vida, a pessoa fica mais desligada, né? Começa a dar mais o processo do deslocamento, né, do holopensene, né? Então, de que modo a pessoa leiga em teologia, espiritismo, poderá adquirir o princípio da descrença? Não, o princípio da descrença não precisa de pagar para isso, nem procurar nada, é você só pensar. Não admitir nada que seja imposto. Faça a sua experiência e vê tudo que falarem para você ou que escreverem. Isso aqui é o princípio da descrença. É a autoexperimentação, a autopesquisologia. Procura vivenciar o processo que lhe falarem, que a coisa melhora. Por exemplo, na conscienciologia, não admita nada que nós falamos, ou os livros que você lê, ou aquilo que a gente diz por aqui. Faça a experiência para você comprovar ou não tudo isso. Outra aqui, tenho 15 anos, gostaria de questioná-lo, qual é o sentido da vida? Existe um verbete, né, sobre isso, né? Sentido da vida. Qual o propósito da existência da raça humana?
Parece que criou-se uma pseudo-realidade, ou seja, algo com o que se ocupar o tempo, sobrevivência, trabalho, enfim, algo que ocupe nosso tempo de vida. O que o senhor acha sobre o assunto? Não é, mas eu tenho, tem verbete na enciclopédia sobre isso. É o sentido da vida. Olha lá, tá vendo? Tem verbete. Tem. Agora, seria bom você ler um livro chamado Nossa Evolução. É um livrinho pequeno, um manual. Esse esclarece tudo aí para você e dá a orientação para o seu mega foco. Aos 15 anos, isso é importante. Uma outra coisa, se você aparecer por aqui, é bom visitar a Asimvex, que é a sua turma. Entra no site que você já pode ter contato com eles. Estou muito interessado em praticar psicocinese. Poderia me ajudar, por favor? Olha, a melhor coisa que você faz é fazer um teste para ver se você é ectoplasta. Então, você pega e coloca algum pó que seja muito fino. Por exemplo, um açúcar refinado ou farinha bem fina. O ideal é uma farinha. E coloca em cima de um móvel alto. Fecha o seu quarto e vai dormir. Não liga o aparelho de ar-condicionado. Então você vai sair do corpo e procurar mexer naquela farinha para ela sair do móvel e cair embaixo. Se lá não tem vento, você consegue isso. Do ponto de vista de psicocinesia ou psicocinese, é uma das coisas menos difíceis que tem. E a pessoa, às vezes, fora do corpo, é mais fácil para ela mexer. Ela exterioriza energia, descoincide, mexe com mais energia. Às vezes, vale a pena. Uma concierge que foi celebridade de fama mundial na área da música e que depois da Dessoma ainda permanece por décadas sendo idolatrada e relembrada pelas suas músicas e interpretações em vários recantos do planeta, pela mídia e os fãs, de que modo é a preparação dessa concierge para a nova ressoma? Aí depende do nível de lucidez dela. Essa lembrança constante não perturba o trabalho de preparação de retorno se comparado à pessoa comum? Não, interfere muito, mas depende da reação dela. Precisa ver o nível de lucidez. Pode esclarecer sobre essas personalidades? Não, o problema todo é o nível de lucidez. Quanto mais lúcida seja a pessoa, mais ela se liberta da bobajada, da celebridade e da fama. E ela vai procurar fazer assistência através disso. Então, a interassistencialidade é que é o ponto mais forte disso. Tenho 20 anos e tenho dificuldade com a ereção. Raramente tenho tido ereções mais consistentes e vi uma afirmação em que dizia que o normal é todo homem deve ter ereções matinais, sendo que raramente as tem. Como posso melhorar essa situação? Uma boa alimentação, estado vibracional pode me ajudar? Sim. Mas olha, seria bom, junto com a boa alimentação, melhorar a sua dieta, fazer exercício físico, usar o estado vibracional, mas uma outra coisa muito séria. Fazer um check-up para ver como é que está a sua pressão e se não há discrasia sanguínea. Quer dizer, faça um exame de sangue para ver se você tem todas os prolegômenos internos, você está entendendo, de acordo. Então, plaquetas, vermelhos, branquinhos, se tudo dentro do sangue está mais ou menos bem, porque com 20 anos era para você ter. Isso é normal, que é o processo da ereção fisiológica. Isso é comum. E outra coisa, às vezes tem até poluição. Quer dizer, o negócio de sair esperma, etc. Tal. Agora, nessa condição, vê que você está fraquinho. Está faltando alguma coisa. Agora, outra coisa, se nada disso der certo, precisa de analisar o seu processo hormonal, para ver como é que é. Examinar sua pele, o seu jeitão, o modo de ser, tireoide, pode ser tudo isso. Isso aí tem que examinar. Agora, de qualquer maneira, é muito estranho. Outra coisa, qual o seu peso? Se está de acordo com a sua estatura, isso também tem que ver. Gente, eu quero lembrar que saiu aqui as pontuações do CAE, agora de novembro. Nós temos 795 mil artefatos saber. Está chegando a 88 mil livros e obras escritas lá na holoteca. Nós estamos chegando a 6 mil dicionários. Estamos chegando a 70 mil exemplares de revistas.
Estamos com 501 mil recortes de periódico. Eu estou arredondando tudo aqui, porque às vezes tem uns a mais, uns a menos, não vou pôr. Agora, nós temos 278 coleções das TECAS. Nós temos 72 coleções de técnicas próprias, prontas para expor. Nós temos atualmente 643 voluntários residentes em Foz, que vieram para cá, que mudaram de residência, de domicílio. Nós temos 174 voluntários do CAE aqui em Foz. Nós temos 53 autores do Holociclo, que já tem livro publicado. Nós temos 247 tenepsistas na comunidade conscienciológica. Nós temos 115 enciclopedistas comigo, na enciclopédia da Conscienciologia. Tem 154 professores da comunidade conscienciológica. 154 já é mesmo universidade, né, o total. Tem 84 psicólogos. Só isso aqui é mais do que muitas escolas e universidades têm por aí. Tem 68 empresários da comunidade. Tem 39 médicos. Tem 35 engenheiros. Tem 25 advogados. Tudo é da comunidade nossa aqui. Tem 23 administradores. Tem 18 ciberneticistas, que é a turma de computador. Tem 15 pedagogos. Tem 14 arquitetos. Tem 13 biólogos. Tem 12 fisioterapeutas. Agora, aqui no fim tem 41 edificações. Eu acho que agora precisa de ver que nós andamos construindo mais coisas, precisa de ver se não é mais do que isso. Isso aqui, então, é o total. O último que apareceu aqui. Esse é importante para a gente, muito sério. Agora eu entrego, então, a professora Adriana para vocês. Pode perguntar o que quiser. Com respeito. Tudo bom, né? Mais um aí na sua coleção de verbetes. Em parafatologia, na página 38, eu queria que você desse um clareamento sobre o clima interconsciencial propício à conexão à parapreceptoria. Eu tenho percebido que a gente tem que fazer um movimento para poder acessar um outro holopensene, um outro tipo de amparo. Então, eu achei muito interessante essa sua colocação e gostaria que você esclarecesse. Sim. Quando a gente está falando dessa co-intervenção tarística, vamos dizer que a maioria dos casos é dentro de algum contexto conscienciológico. A gente colocou que pode ter outros, né, tendo exemplologia, dentro da ciência convencional, às vezes você faz uma atuação, mas o nosso foco aqui maior é na questão da conscienciologia. Então, é um curso, é alguma coisa que nós estamos fazendo, dois profissionais estão atuando conjuntamente naquele momento. Quer dizer, não é um faz primeiro, o outro depois. Eles estão atuando juntos. Então, quando a gente fala nesse clima, é porque a gente falou um pouco antes, né? Olha, o traquejo no lidar com o acoplamento energético entre os interventores. Eu vi isso. O campo energético interdimensional montado e mantido sadio. Então, se você já está naquele curso, aquele ambiente, a gente já parte do princípio que a parapreceptoria está ali. Ela está disponível para nós. Então, cabe aos epicentros do trabalho, né? É esse movimento. Que são os professores, seja EPICOM ou não, mas aquelas pessoas que estão epicentrando aquele trabalho, que eles abram, que criem um clima propício. Quanto mais harmonizado, quanto tiver melhor aquilo ali, mais fácil vai ser as inspirações dos amparadores. É isso que a gente está querendo frisar. Que é da responsabilidade naquele momento das pessoas, no caso os dois, que estão ali juntos bancando aquele trabalho. Então, esse clima favorável, tudo que a gente está falando, assim, quanto maior o entrosamento, quanto maior a empatia que se conseguir, melhor para conseguir captar. A sintonia vai aquele negócio de sintonia do dial, né? Sim, você fica mais próximo do holopensene dos amparadores e isso facilitaria essa conexão. É isso que a gente está querendo ressaltar. Já deu para entender. Já deu. Muito bom, muito obrigada. Adriana, fala. Na fatologia, a primeira
em segunda linha da patologia, na página 37, né? A escolha voluntária do parceiro ou parceria estipulada pela escala da instituição. Sim, olha só. Primeiro a gente fala que é a construção da parceria tarística. Então você vai construir. Em alguns casos, essa escolha é voluntária. Eu quero escrever um artigo e vou apresentar no congresso, escolho uma pessoa que eu tenho afinidade, vou escrever aquele artigo e vou apresentar junto com ela. Então foi uma escolha nossa, né, por empatia. Mas nem sempre é assim. Há outro caso que a parceria é estipulada. Por exemplo, questão de cursos. Por exemplo, tem a CP1, tem o próprio curso complementário, a própria escala da consciencioterapia. São contextos em que não é o professor que escolhe com quem ele vai trabalhar. É a instituição que monta a escala. Então, você vai construir essa parceria independente. Tem aquela que você escolheu, em tese é mais fácil, porque você já tem uma afinidade ali, no mínimo de interesse, e tem a outra que a afinidade vai ser construída. Você vai construir em função daquele trabalho que vocês vão fazer em conjunto naquele momento. Então, eu quis frisar essa questão dos dois tipos de parceria que acontece. E até dentro da própria psicologia. Na psicologia, não é, geralmente você escolhe também. Pelo menos na época que eu trabalhei com coterapia, na época da residência, a gente escolhia. Pelo menos eu tinha uma colega que a gente fez vários, a gente tem vários até artigos publicados, que a gente trabalhava muito junto. Então foi por afinidade, a gente fazia grupos de terapia em conjunto e tal. Agora, a parceria, ela pode ser esporádica ou pode ser uma parceria prolongada? Deve ser, né? Eu acho. Isso depende. O que eu estou falando aqui é que há esse caso, por exemplo, no caso esse que eu estou te falando da época da minha residência, né? Tinha uma colega que a gente teve afinidade, os 2 anos da residência a gente trabalhou muito junto. Então havia já uma afinidade e a gente fez vários grupos, vários trabalhos escritos em conjunto, tá? Isso é uma coisa, mas também terminou, foi cada uma para um lado, ela está lá fazendo os trabalhos dela, eu estou fazendo outros meus, a coisa dissipou. Mas o que eu estou frisando aqui, muito nessa co-intervenção tarística, eu estou focando o momento da assistência, que é aquele momento de atuação. Então, por exemplo, se é um curso, é daquele momento que começou o curso até o final. Então, e o momento principalmente daquele debate, ou daquela hora que os dois estão conversando, eles estão trabalhando juntos. Isso que é o foco, entendeu? É essa parceria naquele momento. Então, existe uma turma ali, existe um grupo ali, e vocês são responsáveis juntos, estão atuando juntos, não um primeiro, outro depois, entendeu? Juntos. Vocês vão, às vezes, fazer o esclarecimento juntos. E isso que é o foco aqui, que eu estou querendo mostrar da relevância da gente estudar e estar atento a essa condição. Agora, outra coisa, na página 40, caracterologia, o número 13, senso de limite. Sim, é o 13, né? Então, aqui, o que a gente começou a pensar? Das posturas conscienciais que favorecem esse trabalho, né? Então, eu fui buscando na minha experiência. Foi interessante que eu comecei a fazer um levantamento, né? Eu vi que eu tenho 10 publicações que eu fiz em coautoria, escritas juntas, né? 3 na psicologia, 7 na conscienciologia. Já fiz 15 apresentações em co-parceria também. Você apresenta um trabalho em congresso, em algum local, um curso, você com outra pessoa ao mesmo tempo. Fora os cursos, né? O curso complementário que eu já fiz e os atendimentos na consciencioterapia foram 8 anos que você faz também sempre aquela intervenção junto com outra pessoa. Como eu já falei, a coisa de psicologia também. Então, são alguns acervos. E quando eu comecei a levantar isso, eu estava fazendo o meu currículo, incluindo a questão da consciencioterapia também, né? Consciencioterapia não, desculpa, da conscienciologia, da psicologia. Eu fiz um curriculão de tudo que eu já fiz. Tá, isso foi... É que geralmente a gente tem aquele currículo separado da psicologia e o outro separado. Eu falei, não, vou anotar tudo. E foi fazendo esse levantamento que eu comecei a ver que tinha várias situações de coautoria. Eu falei, interessante, eu acho que vale a pena escrever sobre isso. E aí eu elenquei, em função da experiência, do que eu já vi, esses 15 posturas que ajudam nesse momento, né? Então tem várias aqui, o bom humor, a comunicabilidade empática, a confiança, e aí eu vou explicando. E o senso do limite é um deles, que eu falo o seguinte, o atilamento para decidir quando agregar ou não complementações à argumentação do colega. Então estão os dois trabalhando em conjunto, né? Então é esse senso de limite. É a hora de eu entrar, tem até o ciclo que a gente fala aqui, né? A hora de entrar em cena, a hora de sair em cena, a hora de ouvir, a hora de falar, a hora de observar, a hora de liderar, a hora de coautuar.
Então, esse senso de limite é muito sério. É a hora de você ver, é a hora de eu entrar ou eu vou ser excessivo aqui? Entra muito a questão do simancômetro, né? É a hora, o que eu tenho que fazer nesse momento? Eu vejo que é muito sério. Mas aí também entraria, muitas vezes, o consenso, né? Como assim? Você está com o parceiro, Sim. Parceira, aí existe alguma decisão que tem que haver um consenso para se executar o trabalho, sei lá. Isso também pode entrar, né? Não sei. Isso entra antes, né? Quando a gente fala aqui da preparação da parceria, lembra? Aí coloca aqui da parceria, a formação da aliança, e o preparo pré-evento, o exame conjunto dos conteúdos, o aclaramento dos papéis, os acertos das diretrizes do protagonismo compartilhado. Então você vai fazendo uma série de coisas em conjunto para você ir preparando o ambiente para aquele trabalho que vai acontecer. Tá certo? Correto. Então, esses papéis já são mais ou menos pré-definidos. Já sabe mais ou menos o que cada um está um papel. Tá certo? Por exemplo, no caso do complementar, eu tenho o EPICOM 1 e o EPICOM 2. Você sabe, o EPICOM 1 ele tem uma responsabilidade, o EPICOM 2 tem outra, apesar dos dois estarem atuando conjunto. Então, isso tudo já é bem transparente antes, que existe isso numa parceria ideal. Mas lá já é um limite pré-estabelecido. Mas o senso de limite é da pessoa, né? Ela não... Que mesmo ela assim, saber aonde que ela vai, quando ela vai atuar. E você vê que eles estão interligados, né, Arlindo? Você vê, tem outros aqui que tem correlação com esse senso de limite. Que é, por exemplo, a prontidão autocrítica, a mensuração e dosificação da própria função na conjuntura multidimensional da prática e andamento. Então, uma prontidão autocrítica, você tem aquela prontidão rápida, né? Olha, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel aqui? É hora de eu agir? É hora de eu não agir? O que eu tenho que fazer agora? Tá? Você vê que tem outros aqui que tem uma correlação. Eles todos em conjuntos, eles não são excludentes, né? Eles formam uma postura que eu estou considerando aqui a mais adequada. Pelo menos é a que eu procuro manter, ou estou fazendo força para manter. Correto, obrigado. Para a verbetógrafa, sim, quais os tipos de perfis de consins e consciex que podem receber a intervenção tarística? No processo de ressomas emergentes, como funcionam essas intervenções? Palavras-chave, talvez? Palavras-chave? Talvez. Sim. Olha, essa questão de você falar qual é o universo é enorme, né? Quem é que, porque se a gente está falando já tem até o verbete da Mabel, esclarecimento interpares, quer dizer, nós somos, às vezes se você tem algum conhecimento que o outro não tem, naquele momento que você está trabalhando, você tem um amparo de função, você vai atuar naquela situação. Então eu não vejo assim, o universo é todas aquelas pessoas que estejam necessitando de algum esclarecimento naquele momento. Agora, o conteúdo desse esclarecimento vai depender do contexto que você está. Então a palavra-chave pode ser... essa palavra-chave, eu acho que aí entra na questão da inspiração dos amparadores. Às vezes os amparadores vão te dar alguma palavra, você surge aquela palavra na sua cabeça até antes de começar o curso, e às vezes até eu falo em algum momento da questão de ver a sincronicidade, né? Às vezes os dois, eles começam a pensar em determinada palavra, ou em determinado contexto, acontece alguma situação, ou eles leem algum livro similar. Opa, então isso quer dizer que todo aquele interesse já foi inspirado, porque provavelmente naquele curso tem alguma correlação com esse holopensene. Então, o que você vai atuar é muito na hora da demanda que surgir naquele momento. O mais sério é os dois estarem azeitados e atentos a essa demanda, para poderem atuar da melhor forma. Como discernir se determinado pensamento provém de assediador, de amparador ou de nós? Olha, em primeiro lugar, eu acho importante você... trabalhar mais as energias para você desenvolver uma coisa chamada sinalética, né? Porque a sinalética ela já é um bom indício, porque às vezes você vai perceber aquele sinal de amparo ou de assédio e vem aquela ideia concomitante. E aí você pode pensar, outra situação, você vê qual o interesse dessa ideia. Essa ideia ajuda os outros? Se for uma ideia que está defendendo só o seu próprio ego, ou que você começa a pegar muito orgulho, começa a vir um teor muito emocional, abre o olho. Para saber se é sua ou do assediador, aí você vai ter que estudar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, tem um percentual seu, porque se ela entrou, houve uma brecha para esse tipo de pensamento surgir. Então, você tem que ver por aí. Veja o efeito disso.
o efeito dessa ideia. Ela vai ajudar alguém ou ela só está defendendo o meu próprio ego? Então já dá um diferencial interessante também. Gostaria que o senhor comentasse sobre que processos assistenciais possam estar ocorrendo nos bastidores da situação atual vivenciada pelo mundo árabe, Oriente Médio, Norte da África, adjacências, que apesar de violentos podem vir a deixar algum saldo civilizatório na região. Foram citados o auxílio da Serenona Monja nos processos espanhóis, o reurbanizador na União Europeia, o australino no Mercosul, algum serenão específico ajudando na situação do mundo árabe? O senhor pode dar mais informações? Qual seria a linhagem evolutiva ou histórico de uma consciência avançada serenona que teria afinidade com o mundo muçulmano? Escuta, a monja viveu lá e ela parecia, pela situação dela, como se fosse sufi, que tem alguma relação com o processo todo. Agora, a área lá é mourisca, onde ela viveu na ocasião. Mourisca, Moro, você sabe, que tem tudo em relação com isso. Agora, o processo básico mesmo é o reurbanizador que está mexendo com isso. Estudo aí é feito da Reurbex, que é a reurbexologia, que é a reurbanização da terra, que cria a Reurbin, a reurbanização intrafísica. A extrafísica ajuda a intrafísica e dá reciclagem. De modo que eu não sei de nenhum. Agora, um que eu sei, que tem uma equipe que é do Averroes, e esses estão trabalhando ativamente por aí. De vez em quando eles aparecem aqui. É da turma do Averroes. Eu nunca vi o Averroes, mas é ele. Tem coisa também disso. É da fase lá da época da turma da nossa amiga ali, Rosa Nader, da época que tinha uma certa civilização maior, que não tinha esses caras doidos que toca bomba no próprio corpo. Agora, para você, na página 38, em tecnologia, na terceira linha, poderia ampliar a técnica do histrionismo tarístico? Sim, até a gente fala um pouco mais disso no verbete histrionologia. Você pode dar uma olhada lá. Lá a gente elenca vários tipos de histrionismo e um deles é o tarístico, que é a hora que você vai, às vezes, usar de gestos, de tons de voz, de modos até de faces, para você fortalecer determinada ideia. Então, às vezes, a hora que você vai ter que, às vezes, bater numa mesa, mas você por dentro você está tranquilo, ou às vezes que você vai ter que dar um sorriso, rir, gargalhar, sem estar com vontade, podemos assim dizer, mas você vai estar exagerando determinada emoção, por dentro, sem se alterar, em função daquele trabalho ou daquele esclarecimento que você quer fazer. Então, você vai... É mais um recurso de Tares, é mais um recurso de expressão para aquela situação. Então é isso, e entra nessa co-intervenção, entra isso às vezes, né? Você vai usar essa técnica na hora que você quer ressaltar alguma ideia. Então é isso que a gente queria passar. Adriana? Sim? Você pode comentar quais seriam os critérios ou os problemas que a gente pode ter escalando dupla evolutiva para ministrar algum curso de conscienciologia? Olha, isso aí teria que estudar primeiro a questão da dupla. Eu acho que existe, né? Não sei se já mudou. Existiam algumas regras em determinados cursos que era para evitar. Até o professor Valdo pode até falar um pouco, hein, professor? Haviam regras de não se escalar a dupla evolutiva para determinados cursos, né, do Instituto, inclusive. Não, porque cada um tem o seu jeito, né? Então se colocava aquilo dividido para clarear mais as pessoas e também aprofundar o tema. É uma saída. Agora, o problema nosso é ter a cosmovisão e sair da monovisão sobre esses assuntos todos. Olhar mais em conjunto, uma coisa mais, um generalismo.
por atacado. Porque ela perguntou quais seriam os critérios para escalar uma dupla, mas a gente tem que bem olhar com muita calma. Cada dupla é uma dupla, né? Tem que ver com... É uma abordagem mais complexa, mais abrangente, mais cosmovisiológica. Isso que é o melhor que pode. A gente tem que ver a maturidade da dupla, uma série, por exemplo, tem duplas que fazem cursos, né? A própria questão lá no internacional, a dupla, o Wagner e a Nancy fazem vários grupos. Então, depende da dupla, do curso. Eu acho que tem que avaliar a maturidade do casal. É muito, né? Eu acho que é difícil. Eu pergunto isso porque na Apex tem muitos casais, né? Muitos duplistas. E praticamente todos estão se qualificando, né, para dar aula. Então, eu fico pensando... A gente evita colocar dupla, inclusive em Porto Alegre, 50% é duplista, né? E a gente evita colocar, mas eles querem mais argumento do porquê não colocar dupla. Eu tenho os meus critérios. Eu acho que a gente evita ao máximo colocar... Olha, eu acho, Milena, que valia a pena você conversar com a turma do ECP1, porque ele já tem muita experiência nisso. Talvez possa também ajudar a clarear esses critérios. Eu não saberia dizer. Eu vejo, por exemplo, a questão da dupla em si. Eu avaliaria cada dupla, mas, por exemplo, uma dupla de EPICOM é uma coisa, uma dupla que não é EPICOM é outra coisa. Quer dizer, em tese, o EPICOM ele já tem todo um respaldo de desassédio maior. Então, tudo isso tem que ser muito sopesado. Eu não tenho como te dizer, eu não tenho experiência para te dizer isso. Eu acho que era interessante conversar com a turma do ECP1, né, professor? A turma já tem mais experiência, né? Nós falamos para não mandar nunca uma dupla, porque são duas pessoas. Pois é. Que um interfere no outro, aí não é bom. Entende? No início isso era seríssimo, a gente evitava a todo custo. Porque tinha caso que às vezes uma pessoa entrava na onda, ficava negativa. Adriana, criava problema. Sim. A própria questão da processoterapia, até onde eu sei, também não... Você colocou aqui em fatologia adequações o aclareamento dos papéis. As adequações, o aclareamento dos papéis. Eu achei que isso fosse referente à dupla evolutiva trabalhando juntos. Não. O aclaramento dos papéis. Sim, mas aqui, é um critério que pode também ser levado em consideração dentro da pergunta da Milena. Eu acho que aí ela tem que ver muito a questão, acho que é muito complexo, tudo tem que ser muito bem pensado. Porque aí você é diferente de uma dupla que chega e ela monta um grupo, um trabalho junto. Isso é uma coisa. Outra coisa é você escalar e pôr a dupla para trabalhar. É outra coisa. Sim. Então, existem muito, por isso que eu estou falando, pega a experiência de gente que já fez isso. Eu sei que, por exemplo, na processoterapia, eu não sei se mudou, porque eu já não estou atuando lá há algum tempo, mas também não se colocava dupla, não sei se mudou. Então, são alguns cuidados que se tem em função dessa questão que o professor Walter falou, a questão da maturidade, para um não assediar o outro. Então, é complexo. Eu não tenho, eu me sinto desautorizada para falar sobre isso. Eu também concordo com você que é complexo. Talvez tenha que criar uns critérios para isso, né? Rosa, aqui do lado, página 40, gostaria que se falasse um pouco sobre os itens 4 e 9 da caracterologia. Quando você fala em egocídio cosmoético... Sim. O que me chamou a atenção, eu posso colocar assim, eu tenho alguma experiência de terapia em dupla, né? Co-terapeuta. Tá. E esse egocídio cosmoético foi assim, caiu assim muito essa ficha, porque saber qual o momento da entrada e essa coisa de realmente do egão. Muitas vezes você está do lado ali e sente aquela vontade de intervir, né? Mas a questão cosmoética e você deixar o seu egão de lado e deixar que o outro atue, porque aquele é o momento dele, né? Então isso é muito interessante a gente até fala um princípio aqui, né? Que a gente fala assim, o princípio do primado da assistência sobre os egões. Eu acho que isso é muito sério, eu acho que isso é um grande fator que facilita o nosso trabalho aqui dentro da Conscienciologia, porque todos têm um valor, né? Pelo menos se estão aqui,
que é o valor do voluntariado, o valor da interassistencialidade cosmoética. Então, se isso é colocado na frente, o egão fica pequeno. O que você está querendo fazer ali é ajudar e fazer aquele trabalho da melhor forma. Então, o egão fica sem sentido. Então, aqui dentro da Conscienciologia, isso, por esse valor em comum, isso é um grande, trafor que nós teríamos, né? Esse valor. Então, se unir por esse valor, que o mais importante é a assistência que vai ser feita. Então, a sustentação da primazia do atendimento à demanda assistencial em detrimento da performance do próprio egão. Então, eu não estou ali preocupado em, eu me saí bem, melhor que o outro, quem vai ser o mais bonitinho da história. Eu estou preocupada em que a assistência vai ser feita. Então, isso aqui entra a questão do parapsiquismo cosmoético também. Isso que eu relacionei o 9, né? Isso aqui é muito sério. A sensibilidade para deslindar a dinâmica da parapreceptoria, identificar aquele de melhor rapport para desenvolver a paradeixa circunstancial. Então, isso aí eu acho muito sério, é uma das coisas mais difíceis também. Não estou falando que isso é fácil, não. É você conseguir observar quem está com a bola, entendeu? O amparador está mais acoplado em quem agora? Então, na hora que você vê que, às vezes na gente é mais fácil, né? Porque você já sente aquela porra de energia, às vezes até a voz muda, né? Então, você já sente que, o negócio está mais aqui. Mas, às vezes, não. No outro, você sabe, a bola é da vez. Ele está com a bola. Então, a gente deixa ele seguir, porque a gente sabe que ele que está no processo. Então, isso é difícil, não é fácil, aí entra a questão do parapsiquismo, mas é muito sério. Que é a questão do pular corda, que eu falo muito nas dinâmicas, né? É você entrar no ritmo, que seria quase uma coreografia do trabalho, porque você não está ali sozinho. Tem amparador ali na parada. Então, é você saber que você está o outro colega aqui trabalhando, e tem toda uma equipe maior de amparadores que até está com uma visão muito maior. E você conseguir todo mundo estar harmônico, eu acho que isso que é o máximo. Então, você estar entrosado, vocês dois estão entrosados, e estão entrosados com os amparadores de função, e aí é como se fosse uma dança, né? A bola para um, a bola está no outro, a bola está aqui, a bola está aqui, e vai complementando. Essa é a condição ideal. Né? Eu vejo como uma coreografia, né? É aquela, cada um está indo, uma hora um fala, outro está indo tudo harmônico. E geralmente quando isso acontece, parece que fica claro no curso. O negócio está tudo entrosado, o negócio parece que vai tudo redondinho, né? É bem interessante. Eu achei que com o parapsiquismo, quer dizer, eu ainda não estou atuando novamente com dupla, né, no caso, em terapia. Mas eu acho que com esse estudo agora do parapsiquismo, você observar, né, que aquele momento do outro é o momento de você ficar em silêncio, observar a dimener do campo, né? Então isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa importante. O psicólogo antes da Conscienciologia e o psicólogo depois da Conscienciologia, né? Isso é muito... É outra coisa. Obrigada, viu? Adriana. Sim, pode falar. Quem? Aqui. Fala, Cristina. A página 40, a respeito de tudo que você 40? está... Sim, caracterologia. Eu queria comentar alguma coisa a respeito disso. Os itens 11 e 12, eu acho que são muito representativos do que você está colocando em diferentes partes do verbete, né? Tendo em conta a importância do trabalho de equipe, as coisas que a pessoa tem que ter em conta para poder interactuar, não? Interagir melhor. A questão do respeito, né? Educação do trato para lidar com opinião não consensuais. Isso aqui é a coisa mais delicada, né? Isso. Por isso que às vezes é importante essa conversa prévia. Né? Porque você já mais ou menos tem um consenso. Agora, aí entra a hora. Por exemplo, vamos supor, tem alguma coisa que não é consensual. E aí entra o simancômetro de ver isso aqui, qual o nível de gravidade disso? É hora de eu entrar? Às vezes eu vou ter que entrar para intervir, às vezes não. Então, esse jogo... Esse jogo de cintura... Né? Às vezes é necessário, às vezes é uma coisa que eu posso terminar o atendimento, ou terminar aquele trabalho, você vai sentar, por que você falou aquilo? Às vezes eu não entendi direito, ou então realmente é uma coisa que não tem consenso. Qual o nível de gravidade disso? Isso vai afetar aquela assistência ou não? Se é uma coisa muito grave, às vezes você vai ter que entrar, né? E vai a hora de você colocar, não, eu penso diferente, mas isso vamos dizer, quando ter sessão. O mais sério é você não ouve, de repente você pode conversar depois, e se for o caso,
dos dois, depois num próximo, se tiver um curso maior, você vai lá, não, olha, que esclarece alguma situação. Mas eu vejo como exceção. Se você faz um negócio bem trabalhado, até porque nós temos uma coisa diferente, que é muito séria. Até a psicologia fala isso, que é importante, né? Na coterapia, é você ter um corpo ideológico em comum, né? Você tem a mesma linha. Então, nós temos um corpo ideológico em comum. Então, isso nós estamos todos pautados na Conscienciologia. Então, isso já faz uma diferença muito grande. Os nossos princípios, os nossos valores são iguais. Então, isso é muito difícil ter uma discrepância muito grande na hora da atuação, entendeu? A empatia no trabalho. Mas podem ter situações não consensuais. Isso tem que saber lidar com isso da melhor forma e esse mancômetro de saber que o nível que dá para esperar, ou às vezes você vai ter que entrar. Então, isso aí entra muito, aí entra para a diplomacia, entra também muito discernimento, né? A conexidade. Muito, aí já é a questão, exceção de muito critério para saber a hora que você vai ter que, às vezes, fazer um desassédio. Quando fazer. Mas o senso de equipe. Não vejo como regra, vejo como exceção, né? E o senso de equipe, essa tranquilidade, né, do bastão da liderança, como a gente falou, né? A hora que eu vou falar, a hora que eu vou ficar quieto. E é interessante, às vezes a pessoa que está mais quieta, ela pode estar trabalhando mais. Às vezes aquela que está mais quieta está trabalhando energia, o negócio está rolando, e o outro que está falando. Então, esse jogo do papel, a hora que você vai atuar mais com energia, o outro que você vai atuar mais, é essa joguinho, que é o pular corda, que é você entrar na coreografia, que é o nosso aprendizado aqui. O que a gente faz muito na Conscienciologia, a gente aprende muito com isso, né? Os próprios contextos que existem, que te colocam para trabalhar em equipe, ajudam muito. A capacidade de compreender a respeito de compartilhar a liderança, né? Compartilhar a liderança. É bem circunstancial. E tem a hora que você tem que entrar, né? A hora que você que é contigo e a hora que não é. A hora que a bola está contigo e a hora que a bola não está contigo. Claro. Considerando que o megafoco é o trabalho mesmo, né? Megafoco é a assistência, é aquela pessoa que está na sua frente. Claro. Mas mesmo na psicologia, dependendo, não posso generalizar, mas a gente sempre tinha muito isso, a questão do foco era naquele trabalho que estava ali. Se a pessoa, por exemplo, na parceria que eu fiz, que eu tinha muita afinidade, as duas tinham uma questão de valor muito sério, a questão de querer ajudar e querer fazer o melhor. Então, só isso já era um entrosamento muito grande, tinha uma diferença de idade grande na época. Quer dizer, continua, né? Porque a idade não mudou, mas a gente tinha essa sintonia e funcionava muito bem mesmo. Obrigada. Aprendemos muito juntas. Tudo bom? Opa, você está em cima. Fale lá. Essa aí eu já fiz trabalho com ela também. Temos nosso trabalho juntos. Parabéns pelo verbete. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas um bom tempo, um artigo. Foi muito tempo. E eu acho que ainda tem coisa para fazer juntas. Opa, vamos fazer. Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor Waldo que tem a ver com essa questão da cointervenção. E você mencionou hoje pela primeira vez o Averroes, ou pelo menos eu não tinha escutado você falar antes. É a primeira vez que eu escutei você falar do Averroes. Fala devagarinho e bom. Mais alto para a gente entender, que eu não estou entendendo, vocês também não entenderam nada, né? É um Averroes, o que você quer? Eu já falei muito nele aqui. Primeira vez que Averroes e Arrhenius. Quantas vezes? Não falei muitas vezes? Já? Sim. Essa semana eu falei nele. De novo. Então, primeira vez que eu escuto você falar nele. Porque você não tem todo dia. Falou várias vezes. Mas sabe o que eu queria? Eu vou ouvir mais. Eu vou ouvir com mais frequência. Então. Mas você sabe o que eu queria perguntar para você? Você, nessa turma do Averroes, não identificou um médico judeu contemporâneo dele, que era o Maimônides, que era, inclusive, o Averroes era meio que tutor do Maimônides. Tem relação a esse povo todo. Agora, ele tem, na verdade, uma equipe que trabalha, que eu sei que é da turma dele. Isso é que eu sei extrafisicamente. Eu já falei isso aqui antes, já ouviu, né? Eu não tinha escutado você falar, porque o Waldson e eu... Tem o Arrhenius também, mas o Averroes é mais forte. Extrafisicamente, das coisas que eu tenho visto. É porque o Waldson e eu estamos pesquisando eles dois desde 2006. E eu já tinha sentido assim algumas coisas. Todo tem relação. O outro que tem relação é o amigo dela ali. Entende? É o Euler. Valdo, o Averroes é considerado provavelmente o maior filósofo da Idade Média árabe.
Ele é árabe, mas nasceu em Córdoba, na Espanha. Pois é, tudo de casa. Especialista em Aristóteles. É o Aristóteles. Muito importante o Averroes. Aristóteles. Agora, são os parentes da Rosa. A Rosa é que devia saber dessas coisas. Tudo é da família. Vem na minha cabeça agora. A primeira vez que eu fiz a complementar com o senhor viu um árabe com turbante. Era da turma do Averroes? E olha, estão aí. Vocês começam a chamar, eles aparecem. Agora, tem uns que são assim, bem bigodudo, tem uns de barba, tem vários tipos deles, entende? Tem uns de bigode grande, sabe? Agora, são tudo amigos da gente aí. Outra coisa, eu estou em Foz, vim para Foz, vocês também, aqui é a terra árabe. Dessas 75 etnias, os árabes são dos mais fortes que tem aqui nessa área. Mas qual é a especificidade deles, assim? Eles se caracterizam por quê? Não, eles têm ajudado muito as questões árabes, tudo que diz respeito a isso aí, é o que eu tenho visto. Agora, por exemplo, nesse processo dessas explosões lá, dessas ditaduras, eles estão tudo em cima disso, estão tudo trabalhando. Muita gente tem morrido com isso aí. É mais do que isso que eles falam. Eles têm matado mais gente do que isso. Agora, tem uns difíceis. Esses caras, por exemplo, da Síria, são muito difíceis. Mas tudo indica que esse cara da Síria não vai ficar lá. Aquele do pescoço comprido, ele não vai ficar lá, não. Eles vão dar um jeito nele. Tudo é tipo ditador brabo. E outra coisa, o que esse povo tem feito, por exemplo, com o Líbano, muito esquisita, as intervenções, as intrusões, existe. Tem uma opção de coisa, isso aí tudo, eu acho que vai começar a ficar mais claro, precisava, né? É muito país desse, principalmente esse do norte da África, tem que mexer nisso. Na época o senhor falou que aquele de turbante, ele mexia muito facilmente com energia, ele tinha uma facilidade muito grande de mexer com energia. Mas eles têm. Mas é isso que eu ia perguntar. Essa turma esses árabes, porque eu não sei de tradição de mexer com energia. Mas essa turma tem. É aquela turma do passado, então. Escuta, vocês esqueceram de uma pessoa que eu vivo falando nela desde 1945. Quem é? A monja? Monja que é a IEC. A IEC. Vocês esqueceram dele. Esse aí é que é o mais chegado comigo, é de casa, é meu parente. Ele é árabe, né? Ele é árabe, Bolas. Ele é da rua lá de São Benedito, com as coisas todas. Encontrei com ele só no primeiro semestre de 1945, depois sumiu. Depois, passam muito tempo, eu saio do corpo, era ele que me tirou do corpo, eu encontro com ele. Eu já contei isso aqui várias vezes. Já. Aí eu pergunto para ele, mas você também, você está fora do corpo? Ele falou assim, não, Valdo, eu morri naquela ocasião. Quer dizer, não seguiu à frente. Ele era mais jovem do que eu, talvez 1 ou 2 anos, sabe, quando ele apareceu lá, no primeiro ano do ginásio. Era um menino de olhos grandes, muito ativo. E outra coisa, me viu e ficou envolvido comigo. Aonde eu estava, ele estava junto. Aí eu dei muita atenção para ele, aquela coisa toda. Passou o primeiro semestre, ele não apareceu mais, a família tinha se mudado. Agora, ele era da rua São Benedito, que é a dos árabes, do Alto São Benedito, em Uberaba. Eu conheci um monte de gente lá, porque era tudo colega nosso. Tinha muito árabe lá no meio. Agora, anos depois, mas muito tempo depois, é que eu vejo fora do corpo. Eu olhei bem para ele e disse, vem cá, você é o IEC? Eu falei, sim. Você também está fora do corpo? Onde é que você mora? Eu disse, não, Valdo. Eu fiquei com aquela cara de tacho, não estou sabendo de nada. Agora, gente, isso que aconteceu foi a década de 70. Eu encontrei com ele em 1945.
Agora, ele é alto nível, entende? Agora, ele estava, nessa ocasião, numa comunidade de investigação, de pesquisa muito séria. Muito séria. Agora, hoje, ele está trabalhando na Interlúdio. Então, esse povo todo aqui, ó, deve ter relação com ele aí. É a turma de ex-muçulmanos. O Averroes, ele também está nessa turma? Ou... Não, o Averroes eu vi por causa das turmas. De vez em quando eu vi o povo que estava aí com o Hayek. Então eles me falaram que era da equipe do Averroes. Foi isso. Mas nunca vi o Averroes. Eu não sei quem é. Mas essa gente que está participando aí nessa mexida dos países árabes, Primavera Árabe... esse povo deve estar trabalhando tudo aí. Não há dúvida que está. Agora, eu sei que o Hayek não está, porque o Hayek está fazendo pesquisa de outra área, ele não está mexendo com esse povo. Mas essa turma que vem aqui é gente deles. Agora, por que é que eu sei desse povo também, gente? É porque eu atendo muito árabe aqui. Vocês já viram tanto de gente que tem árabe? Faz 16 anos que eu estou aqui em Foz. Se vocês pensarem, eu já vi. Outra coisa, quantos amigos meus estão todos árabes aqui? Um monte deles. Entende? Tudo tem essa relação. Agora eu vejo que às vezes nos pedidos da TENEPS esse povo ajuda. No meu processo da UFIEX, tem alguns deles que interferem lá, que vêm, fala lá com o amparador na história. Eu vejo isso, tudo essa relação, por isso que estou falando. Agora, o nível do Averroes, você sabe alguma coisa? Não sei. Eu não sei como é que ele está agora. Só sei que eles falaram que tem essa ligação. Eu não sei o quê. Ele e outros árabes são muito, muito importantes, que eles trouxeram a filosofia grega, eles que traduziram para o Ocidente. Foi muito importante. Muitos deles me olham assim com uma certa simpatia, porque na época que eu estava estudando o processo da projeciologia, eu tive muito contato com eles. E arranjei livro que eu tive que traduzir o árabe para poder entender o que estava lá. Agora, é uma beleza quando tem o livro em árabe que tem uma ou outra palavra em inglês. Alivia para você entender tudo. E ele sabe, isso me deu muito trabalho para fazer tradução. Você sabe que eu trabalhei com 20 idiomas, né? Não é fácil, não. Hoje eu não quero mexer com isso mais. Estou tentando ver se entendo o idioma de vocês, que não é fácil também. Na página 38, em binomiologia, última linha, poderia esclarecer o binômio admiração-discordância? Sim, esse binômio é a questão de você admirar e discordar ao mesmo tempo da pessoa. Então, o fato de você discordar de alguém não quer dizer que você não possa admirá-la. Então, isso é um binômio bem colocado na Conscienciologia, bem já explicitado, e nesse caso específico da cointervenção, ele é fundamental. Você pode admirar aquela pessoa, manter o respeito com ela, mesmo você podendo discordar de alguns pontos. Então, isso aqui é básico. Na efeitologia, página 38, terceira linha, poderia abordar sobre os efeitos do hábito intelectual de exercitar diferentes pontos de vista na interação intelectiva? Sim, isso é uma técnica anti-apriorismose, anti-dogmatismo, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. Assim, às vezes ela tem um modo de pensar que é diferente. Então saem umas ideias inusitadas, assim, que eu nunca pensei, eu falei, caramba. Então isso ajuda a você aumentar o seu modo de pensar, né? Então o que acontece? Você tem esse hábito intelectual de exercitar diferentes pontos de vista, quer dizer, como é que essa pessoa pensa? Ela está fazendo isso por quê? Como é que será que ela está raciocinando? Às vezes perguntar para ela mesmo, por que você fez isso? Então você vai exercitando isso, na hora de você lidar numa cointervenção, isso vai facilitar você fazer uma interação intelectiva, porque você vai buscar entender o raciocínio do outro. Então vamos supor, você está trabalhando com alguém e a pessoa começa a desenvolver alguma coisa. Você não está entendendo nada, mas você vai... Bem, o que está por trás? Qual é o raciocínio? Porque se você entender o raciocínio que está indo, você vai poder corroborar, você vai poder ajudar, se for o caso. Se você simplesmente falar assim, não, é diferente, não estou
prestando atenção, não vai poder ajudar. Então, esse hábito de você ver como é que as pessoas pensam, que ninguém pensa igual, né? Sempre tem formas diferentes de raciocínio, isso ajuda muito na hora de você integrar essas formas e para atuar em conjunto, porque você vai atuar com pessoas bem díspares, né? Essa é a quarta pergunta dele. Esse é um dos 4 Olha, que escreve daqueles todo que dia. gosta de perguntar. Hoje é a quarta pergunta dele. Que bom. Ó, pode continuar perguntando. Tá Eu não estou atento, contra lá, não, viu, isso. companheiro? Não vou falar seu nome, não. Mas veja, em numerologia, página 38, primeira linha, poderia discorrer sobre o sinergismo de parapercepções, inclusive nas ações do duplismo? Porque a gente está falando aqui vários sinergismos. Então, vamos supor, se essa dupla lá que está fazendo a co-intervenção, ela está entrosada, isso vai fazer uma série de sinergismos. Quer dizer, os holopensenes, eu tenho o meu holopensene, a pessoa tem o outro. Que eu vou dar o exemplo da minha dupla, mas... né? Então, quando vocês estão trabalhando em conjuntos, esse holopensene ele vai ser sinérgico e vai montar, por exemplo, se você está harmônico, isso vai criar um efeito halo de maior harmonia. E assim vai, as energias também e das parapercepções. Porque às vezes percebe um aspecto, o outro percebeu o outro. E esses duas características de percepção pode dar até um esclarecimento para aquela pessoa. Então, aconteceu recentemente um caso parecido. Eu estava atuando com uma outra pessoa e ela percebeu determinada situação que falou para o aluno lá. Eu tinha percebido uma coisa muito similar. Então, na hora que você casa essas duas percepções, isso corrobora muito o que foi percebido. Então, você percebeu, às vezes fez um diagnóstico, os dois perceberam aquilo. Então, aquilo é mais um elemento de confirmação daquela situação. E você falou em relação à dupla evolutiva, é mais ou menos isso também, né? A dupla, se ela está bem entrosada, se ela conversa, e ela vai ver que às vezes eles têm fenômenos parapsíquicos em relação a determinada situação, que eles conversando, eles podem ver que isso vai elucidar mais essa para-realidade, que não é fácil, a gente está tentando elucidar. Às vezes a gente não vê o quadro inteiro, as percepções às vezes são fragmentadas, a gente pega aspectos da para-realidade, e se você está sinérgico com o outro, vocês podem perceber coisas similares e elas se complementarem, e você ter diagnósticos melhores. Era isso que eu queria falar. Gostaria de saber onde posso estudar mais os mega reflexos, mega lampejos, mega vislumbres, a ultra serenidade e a mega eutimia. Você quer falar? Isso aqui não está aqui não, né? Eu acho. Isso aqui não... Ela tirou por fora. Não, mas eu acho que isso você pega a enciclopédia, né? Na enciclopédia tem. Na enciclopédia tem vários desses. Mega eutimia, mega o quê? Repete, agora, por favor. tem que pegar pelo Find, encontrar lá que ele vai achar. Procura reflexo, lampejo, vislumbre, sempre tem. Agora, a serenidade, procura serenologia, que você vai ficar besta. Né? Eutimia tem até... Tem o verbete e eutimia, né? Então, o problema é ver cada um e depois juntar todos eles. E na prática, isso tudo é assistir a megaforização e tentar se conectar para você sentir essa serenidade, essa mega eutimia através da megaforização. Essa nossa amiga é boa, ela está estudando as nuances. Isso aí não é muito fácil. Bom, é isso aquilo mesmo. Que eu falo para vocês. Ela vai acabar caindo na cosmovisiologia. Ela está pegando... Esse é o exatamente. Caminho. Muito bom. Ela está certo. Muito certíssimo. Tive algumas experiências, as quais, no meu entendimento, tratam-se de projeção da consciência. Porém, sempre ocorre sem que eu tenha planejado ou pensado em fazer. Parece que meu amparador ajuda na saída do corpo. Da última vez, tive experiência muito marcante, onde estive na presença de consciência muito superior, que irradiava muita paz e força irresistíveis. Eu não queria mais voltar ao corpo, porque junto dela tudo parecia inteligível e compreensível. Que o senhor poderia me dizer: olha, você é um boboca, não pode fazer isso nunca. Você tem que ver no meu livro Projeciologia que a gente não pode hesitar em voltar para o corpo. Principalmente se eles dão a deixa que está na hora de voltar. Você tem que interiorizar, é voltar para o corpo. Quando a pessoa reluta, o amparador deixa a pessoa, porque isso pode criar problema para ela com o tempo. Se ele insistir, em vez de ajudar, piora. Essa relutância em voltar para o corpo é uma das maiores burrices do burral, do burril, de burroide que pode existir em matéria de projeção.
Olha bem o livro Projeciologia, que a gente explica isso tudo. A relutância é o recesso projetivo, vai criar problema para ele. Agora ele fala, tem 50 anos e procura ser muito criterioso a respeito desse fenômeno. Ok, aumenta o critério com respeito à relutância. Para com isso. Com esse povo, você mesmo falou que o problema é, às vezes, é irresistível o modo desse povo, a maneira deles, é marcante, olha lá. Irradiava muita paz e força irresistíveis. Agora, você não pode ficar na dúvida de voltar para o corpo, porque senão você não volta lá. A gente volta para o corpo para poder voltar à nova experiência extrafísica. Então isso aí é muito importante pensar. Agora no meu livro, isso existe com tudo quanto é jejum. Esses projetores que estão ainda engatinhando, é um problemão. E não pode, porque o amparador deixa. É tanta gente que precisa disso, eles não podem estar perdendo tempo com quem é recalcitrante e burraldo. Não dá, né? Não dá, tem que dar um jeito. De modo que o nosso amigo, eu acho que agora vai se ajustar. Ele está com 50 anos, já amadureceu. Isso é importante. Outra coisa, todo mundo está vivendo 100 anos, você está na metade do caminho. Adriana, aqui no ar. Eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é uma pergunta mais do conforto, que eu percebo nos teus verbetes, na maioria, você coloca 12 itens na remissiologia. Você pode falar o porquê dessa escolha, como é que é a sua... Mesmo com temas bem abrangentes, você tem escolhido 12 verbetes. Olha, eu não diria tem algum que todos critério, não tem critério, como é que você faz? Não, é porque o critério que a gente tem é 10, 12 ou 15, né? Isso, exato. Então, eu vou nos fatos orientam. Se eu achei só 12, que eu acho mais, assim, contundente, eu tento pôr os mais específicos. Se foi só 12, foi só 12, o critério entendeu? Bem da especificidade. Se vai falar no critério dela, tem uma coisa mais séria. Ela escolheu 12 e não fala nada de Tales diretamente sobre o título. Entendi. Você entende? Você não colocou também. É verdade. Tudo é um processo de critério. Não, ele é muito criterioso. Aqui, ó, isso é que o Everton um dia falou para mim. Não, como é que a gente vai fazer a remissiologia? Só 15? Só 15? Pois é. Pois é, isso que me chama a atenção. Entre tantos, ela é um pinça. problemão. Gente, o verbete de hoje, não, o verbete hoje é o 2123. É muito verbete. Como é que faz? Entendeu, como é que é o escambau? E a outra pergunta... Foi opção mesmo, tá? Opção, entendi. E até tinha espaço aqui, ó. Tem espaço aberto. Entendi, que a gente quer aprender com você. Tá bom. Adriana, na página 40, na caracterologia, você pode falar do item 10? Como é que a gente chega nessa condição, dessa prontidão autocrítica, de saber dosar, de saber mensurar, e como você coloca nesse item? Olha, eu tinha falado antes, essa questão do simancômetro, né? Isso é a experiência que vai dando, e essa autocrítica. Então, depende muito da sua autocrítica, né? De você saber o seu lugar, o que você está fazendo ali, você está com amparo ou você não está, o que está acontecendo, o que está... Agora, qual é a minha intenção? Então, aqui entra uma série de elementos que vão ajudar a você adquirir ou trabalhar essa prontidão autocrítica, né? Então entra a questão da intenção. Qual é a minha intenção? A minha intenção agora, se você se conhece mais, você sabe, a minha intenção agora é o quê? É mais ajudar ou eu estou meio desfocado da minha intenção? Então você vai mensurando e dosificando, tudo isso tem a ver com o discernimento que você vai formando. Então eu vejo que isso aqui é resultado de uma série de trabalhos, né? A melhoria da sua autocrítica, a melhoria do seu discernimento, a melhoria do parapsiquismo, de você estar checando, ver como é que está o nível de amparabilidade naquele momento. Então são vários itens que eu vejo para isso aqui, que ele casa com outros, né? Então foi isso que eu pensei. Quer ver? Tem outro aqui, ó. Por exemplo, a confiança laboral, o reconhecimento da própria competência, contribuindo para a admissão da genialidade do aliado tarístico. Então, essa prontidão autocrítica tem relação com isso também, né? Eu vejo que a pessoa que ela não tem muita autoconfiança nela, ela vai querer ficar competindo o tempo todo. Então, isso para mim como é que ela vai, então, ter essa autocrítica? Ela vai estar querendo aparecer. Então, eu vejo que isso é o fruto de uma série de coisas. Então, outra coisa, visão traforista. A predisposição para valorizar e aproveitar os trafores do parceiro, entrosando aos próprios. Então,
Bem, essa pessoa, qual outra forma que essa pessoa tem que pode entrosar comigo aqui nesse momento para fazer o trabalho? Então, aí em função de todos esses itens, você vai ter essa prontidão mais autocrítica, você olhar para você mesmo, olha, então, é o momento de agir, não é? Eu tenho que fazer, eu não tenho, é a hora de eu baixar minha bola, vou me apagar um pouquinho, deixo o outro aparecer. Eu coloco aqui, eu acho que é na efeitologia, eu acho muito sério, aqui ó, os efeitos que tem a ver com isso, os efeitos da autoconfiança no despojamento de deixar o parceiro brilhar sem competições pelo holofote. Com certeza. Então, não sei se eu fui clara, é um conjunto de coisas, né? Porque essas coisas aqui eu coloquei, eu fui elencando, né? Existem outras, mas foi as que eu consegui elencar. Elas são interligadas, né? Elas não são totalmente separadas. Né? Por exemplo, a questão da escuta atenta, né? A autoconcentração necessária para manter a coerência e coesão dos argumentos do conteúdo tarístico trabalhado, co-trabalhado, né? Co-trabalhado. Se a pessoa não está, se ela é muito dispersiva, então o outro está falando, ela está pensando em outra coisa, também ela não vai conseguir se entrosar. Então ela vai ter que, e aí nem vai ter prontidão autocrítica, né? Porque ela está até olhando para outra coisa. Então, se ela está atenta, ouvindo, acompanhando aquele raciocínio de quem está falando, ela vai poder contribuir, ela vai poder complementar, ela vai poder ajudar naquela linha que está sendo passada. Sem essa escuta atenta, se ela está pensando em outra coisa, ela só pensa na hora que a pergunta é para ela não vai poder, eu vejo que esse entrosamento vai ficar comprometido. Então, não tem, nesse caso, não vai ter prontidão autocrítica. Ela não está com a autocrítica ali para ver, até para fazer uma crítica mesmo, né? Eu estou dispersa aqui por quê? Ou eu estou querendo aparecer? O que está acontecendo? Então, essa autocrítica, ela depende de todo esse raciocínio aqui, de praticamente quase todos. A questão do bom humor. Está claro? Obrigada, Diana. Tá ótimo. Adriana, sim. Na página 39, você pode falar em crescendologia, o primeiro crescendo? O crescendo, né? Mundividências complementares, né? O ângulo de visão das realidades. É aquilo porque as pessoas elas têm visão de mundo diferentes, né? Então, às vezes, alguma pessoa já raciocinou mais sobre determinado aspecto da realidade, outro raciocinou mais sobre outro. E na hora que você faz esse entrosamento, então esse modo de ver, aí entra a conversa, né? Esse modo de ver aquele determinado fato, que aquela realidade, no caso, é o foco da assistência, né? Então, um está vendo um aspecto, o outro está vendo o outro, isso junto, ele vai dar neo-ângulos de visão. Então, você vai ampliar também a sua forma de ver a realidade a partir dessa interação. Então, quanto mais a gente discutir, conversar com as outras pessoas, a gente vai aumentando essa forma da gente ver o mundo. Não fica só preso naquela nossa maneira de enxergar. A gente vai tendo outros aportes, né, outros ângulos, porque às vezes aquela pessoa estudou mais determinado ponto, então ela vai ver características e detalhes que a gente às vezes não está atilado, porque a gente às vezes nunca parou para pensar aquilo, a gente nunca estudou aquilo. Então aí entra a interdisciplinaridade, como é que é importante também, né? Eu acho que quando tem esses grupos interdisciplinares são muito relevantes, né? Então que às vezes junta, eu vi isso funcionar muito bem até na época da residência, na parte de idosos. Tinha realmente reuniões semanais de discussão de caso e que realmente funcionava. Iam os médicos, iam psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todos residentes, né? E iam também os chefes das sessões, os preceptores. E essas discussões de caso, cada vez né? Uma hora era a psicologia que discutia aquele caso sob o ponto de vista da conscienciologia, da psicologia, estou falando errado, da psicologia. O outro falava do ponto de vista médico na outra ocasião. E essas trocas eram muito ricas mesmo. Então, isso a gente está falando em termos de psicologia. Se a gente fazer isso em termos de conscienciologia e também das diversas especialidades que tem, é a mesma coisa. Então, cada um, às vezes, é especialista em algum ponto e que você trocando, você vai aumentando a nossa visão da própria conscienciologia. Alguns dias atrás tivemos palestra no IPC, aqui na minha cidade, na qual sou voluntário. Um aluno se destacou, entre outros, pois colocou em xeque a projeciologia e a conscienciologia não seria uma ciência.
e sim uma pseudociência. Então seriam duas pseudociências em vez de uma, né? Já falou errado aí. Porque não consegue provar seus fenômenos repetidamente, e com isso não tem como provados em testes laboratoriais. Nós estamos cansados de saber disso. Por isso que tem o paradigma consciencial ou conscienciológico, que é a própria consciência que atesta, que ratifica, que convalida a experiência. Estamos passando um bocado com esse grupo de rapazes, pois rasgam nossas faixas e escrevem que é tudo uma mentira. Eles colocam o palestrante numa saia justa, pois de fato o professor não tem como provar tais fenômenos. Vem cá, e os argumentos? Mostra o processo do princípio consciencial. Isso é o paradigma da consciência, está tudo escrito, está nos meus livros, tudo. Que argumentos usar? Como de que maneira falar que a projeciologia e a conscienciologia é uma ciência? Não, são ciências, se não temos como provar. Tem sim, você prova para você mesmo. E outra coisa, o que é mais importante? É você provar para você ou provar para todo mundo? Cada um que se vire, qual é o problema? Você renasceu sozinho, vai morrer sozinho, vai falecer sozinho, presta atenção. Mesmo que você tenha gêmeos, mesmo que você seja até chifópago, o negócio, a consciência é diferente da outra. Então veja, a coisa mais séria na evolução é a autoconsciencialidade, para a pessoa sair do egoísmo e entrar na mega fraternidade. Então esse negócio de estar olhando tudo que todo mundo tem que fazer igual, isso é besteira, isso é bobajada imensa da eletronáutica, da ciência convencional, está tudo errado. Outra coisa, eles olham só os universais, ele não olha o pequenininho que está aqui, a coisa mais séria é ele. Então você fala com ele o seguinte, ó, o que é que você sabe, o que vai acontecer quando você morrer? Põe cada um deles na frente, joga a saia justa neles. Vocês estão muito assim bobinho ainda na história. Olha, outra coisa, qualquer coisa, manda eles para cá, para o tertuliário, que eu vou dar um banho de loja neles. Isso aí é tão primário, né? Bobagem. Agora, eu não sei, ele não falou aqui onde é isso. Um dos lugares que tinha muita gente assim, que eu tive que falar muito, foi Curitiba. Um outro lugar foi Recife. Tudo isso tinha gente. São aqueles alunos que descobriram a ciência convencional e acham que é o máximo. A hora que eles dão de cara com umas coisas falando sério, no outro assunto, pronto, aquilo se perturba, eles não dormem à noite. Tinha um cara em Curitiba que foi preciso até de mandá-lo para um psiquiatra, que ele ficou. A hora que eu entrei lá com a conscienciologia para começar a falar umas coisas, mas os meus princípios todos, você está destruindo tudo isso. O cara ficou sem chão. Foi preciso ir a um psiquiatra, o cara. Isso tudo aconteceu, faz uns 20 anos por aí. Foi mais ou menos na década de 70 no fim. Mais ou menos por aí. Agora, isso aí eu não sei onde é que está acontecendo, que ele não está falando. Só está falando que é a turma do IPC. Agora, precisa de ver esses professores, que precisa de dar umas aulas, falar com a turma. Quem é aí do IPC? Hoje tem gente aqui? Seria bom falar com eles sobre o processo do paradigma consciencial, como é que é. E outra coisa, o princípio da descrença. Por exemplo, esses caras aqui era só chegar com essa meninada e falar assim, olha aqui, eu vou te dar um princípio da descrença para você levar para a sua universidade. Vamos ver se você coloca isso lá. Se você não colocar, vocês estão no buraco, vai para a sarjeta. Coloca a pessoa no buraco, faz a saia justa. Quando há esses ataques, é bom responder no mesmo nível. Bateu, levou. Mas tudo de uma maneira cosmoética, lógica, racional, assim. Identificar o local, isso seria interessante. Aqui não está falando. Infelizmente. Está só dizendo, precisa de saber. Viu? Seria bom saber quem é essa pessoa aqui, o número 18. Olha lá para nós de onde é. Okay. É aquilo que eu falei, esse povo devia de mandar sempre a procedência. Eles não põem, a gente não sabe. Agora, é palestra do IPC, na minha cidade, deve ser cidade do interior. Você deve ver onde é que é. Expansão também. Pode ser alguma cidade que está em expansão,
Por isso que não está identificado ainda. Ô, Valdo, pede para a pessoa responder dizendo qual é o local. Não, eles já vão ver lá. Por lá eles ficam sabendo. Ela já vai saber. É só olhar, eu já dei o número da pergunta, eu de hoje é 18. É a última que chegou aqui. Agora, eu estou vendo aí quem escreve aqui todo dia. Tem 4 que são vedetes aqui todo dia. Mas hoje só tem um que perguntou. Mas, em compensação, esse um perguntou 4 vezes. Então, a gente já sabe. Eu acho eles bons. São os habituais. Habitué, em francês, né? São aqueles que são ali. São 100%. Gente, eu entrego. Aí, quem é que começou a falar que eu cortei? Alô? Não, fui eu. Aqui na questão binomiologia, na segunda linha, você fala o binômio intervenção explícita, intervenção silenciosa. Amplia para a gente. Ele tem relação com o anterior, né? São primo-irmãos, né? Da intervenção verbal e a intervenção energética. É mais ou menos isso. Tem aquela intervenção que ela é explícita, né? Você está realmente fazendo uma intervenção, né? Você está lá falando e colocando. E às vezes tem aquela silenciosa, que pode ser uma intervenção energética, ou tem até aquele verbete que é a... Como é que é? Cosmética silenciosa, não? Está lembrando? Isso. Silêncio cosmoetificador. Que também é mais ou menos isso. É uma intervenção que não se falou nada. Mas tudo foi dito, né? Tudo foi entendido, né? Nada foi dito, tudo foi entendido. Então, é isso que eu quis mostrar, que existem esses tipos de intervenção, né? Tem a verbal, tem a energética, tem a explícita e a silenciosa, e tudo isso faz parte desse contexto da TARES, né? A gente jogar com essas intervenções. Tá ok? Sim? Aqui na ciclologia, o último item, o ciclo iniciativa, acabativa, interassistencial. Isso eu coloquei aqui, Cristina, que é para dar atenção a isso, né? Que todo esse momento, pelo menos o que a gente está falando aqui, que é aquele momento da atuação conjunta, ele tem uma hora para acabar, uma hora para começar, uma hora para acabar. Então, a gente está falando aquela hora que você está agindo mesmo junto, né? Então, a atenção a esse ciclo, né? A iniciativa que entra aqui, que a gente falou do preparo anterior, de você conversar, de você ver durante também, né? Às vezes você vai ter que trocar alguma ideia durante o processo, não necessariamente na hora da atuação, mas entre atuações, até a hora que tem a acabativa, saber fechar também, né? Saber fechar o trabalho, a hora de fechar o trabalho e ali terminar. Então, eu queria ressaltar nesse momento essa relevância dessa atenção para você acabar e terminar certo, né? Correto, né? Adriana, aqui... Na sua prática, que coisas acontecem na acabativa interassistencial? Na acabativa, geralmente, vai tudo, desde o processo da desassim que você vai fazer, né, depois que terminou o trabalho, e até você, às vezes, sentar mesmo para conversar. Por exemplo, tem vários cursos que tem reunião de equipe depois, ou então você mesmo trocar com a pessoa o que aconteceu, fazer um balanço mesmo do que aconteceu, o que foi bom, o que pode melhorar. Então, entra várias situações, entendeu? Desde a sua parte da desassim até a parte de você fechar o trabalho. Então, aí depende do trabalho que é. Tem trabalhos que você vai fazer um relatório depois que terminou aquela atuação. E é a hora que você vai discutir mesmo. Falar, olha, aqui eu não entendi aquela coisa que você fez, ou o que foi aquela hora, poderia ter sido melhor. Então, você vai azeitando o trabalho conjunto. Então, não deixa de ser uma acabativa daquela atuação. E vai ter outras. É por isso que é um ciclo. Aí vai iniciativa acabativa. Tá? Adriana, letra B. Oi, aqui. Pode falar? Jada. Oi, Jada. Adriana, só uma pergunta. Quando você escreveu o verbete, você pensou só no processo da parapedagogia, da atuação entre docentes? O que você pensou mais? Assim, a interaciologia. Eu coloquei aqui... Se você vê lá, a interação de psicólogos coordenando conjuntamente sessão de terapia de grupo e familiar. Até certo ponto, porque quando a gente fala no exemplo, a gente fala de 2 tipos de exemplos. Eu vou voltar lá, né? O convencional e o multidimensional. O convencional é aquilo que as 2 pessoas estão esclarecendo de certa forma, mas
estão preocupadas em entrosar, fazem muito bem feito aquele entrosamento entre elas, mas não considera amparador nenhum ali na brincadeira. Não estão lúcidas quanto a isso. Tá. Pode ter amparador? Pode ter, mas elas não estão lúcidas. E a já outra multidimensional, que é a nossa, a gente está o tempo todo buscando não só entrosa aqui, entrosa com os amparadores. Não. E aqui na interação é que eu pus os exemplos que eu lembrei. Tem muitos outros, mas os que eu lembrei e o que eu já vi foi isso. Então, dos psicólogos coordenando a sessão de terapia de grupo ou familiar, que são as que mais tem, né? A interação dos profissionais de saúde liderando conjuntamente grupos educativos em hospitais e comunidades. Que tem, isso aí tem uma questão também tarística, né? Que de nível pequeno, mas tem esclarecimento, né? Às vezes tem grupos de sala de espera, são grupos, às vezes, vários profissionais, médico, psicólogo e outros que estão ali dando uma série de instruções, de orientações, de informações àquela comunidade ou geralmente no hospital também. Isso acontece. Então é uma outra que também tem que ter um entrosamento entre essas pessoas para a atuação ficar positiva, tá? Então, aí vai aumentando aqui a dificuldade. A interação dos docentes ministrando conjuntamente aulas de Conscienciologia. Então, eu lembrei aqui o caso do ECP1, mas existem outros, né? Eu não sei de todos os cursos que tem por aí, tem alguns cursos também que tem essa questão da coordocência, né? A interação dos consciencioterapeutas atendendo conjuntamente em eventos consciencioterápicos. Eu coloquei eventos porque a consciencioterapia não necessariamente é só na hora do setting, também tem vários cursos. Geralmente há uma filosofia lá grande de priorizar a questão da atuação de dois. A interação de EPICONs atuando conjuntamente em dinâmicas e cursos conscienciológicos, né? Os EPICONs, eles atuam às vezes em dinâmicas, 2 EPICONs, como também em cursos, como a questão do complementário que eu citei aqui. A interação dos escritores compondo e apresentando conjuntamente a coprodução gesconológica. Então, aquelas duas pessoas que escrevem um artigo, mas como o meu foco aqui é na hora da atuação em si, então só o artigo não. Então, tem um artigo, mas a hora que você vai defender, você vai com o outro defendendo. Então, você também tem aquela dobradinha de intervenção, de esclarecer. E, no fim, a interação lucidamente afinada entre consciências interventoras e consciências amparadoras de função. Deixa eu te perguntar, deixa eu só esclarecer por que eu perguntei isso. Assim, eu acho teus verbetes uma lógica muito grande, né? Tanto assim que eu estava lendo aqui uma opção de coisas, eu fiz muita relação até com a questão do ajuste, da adaptação de um com relação ao outro. Né? Isso vem muita ideia a respeito sobre adaptação. Mas por que eu pensei nisso aqui? Que eu lembrei também da posição que às vezes os pais, os duplistas, eles se colocam em relação ao filho, na hora de intervir de maneira tarística. Eu acho que também esclarecer, cabe, né? Então, por isso que eu pensei, eu vi assim, comentando muito do processo parapedagógico, da interação entre terapeutas, entre médicos, etc. Mas eu lembrei também dessa condição, não sei se caberia colocar ali, às vezes o duplista que tem um filho... Eu não acho... Poderia, sim. Mas a questão que porque no casal, você já parte do princípio que já há uma afinidade, né? Mas também eu acho que não fica fora, não. Se você pensar naquele momento que eles estão... E tem uma coisa que é muito séria, que faz uma correlação com esse negócio de casal, né? Porque o casal ele tem que estar muito bem entrosado, isso a gente, até na psicologia se fala, senão a criança começa a enrolar, né? Ele joga um contra o outro, e aí vai tentar manipular um e o outro, então vai para tentar conseguir o que ela quer. Eu falo isso até pela experiência que eu tive, assim, do processo de educação mesmo, de haver uma sinergia com a parceira, de pensar, ter uma mesma opinião sobre o determinado assunto. E dali você esclarecer, olha, a situação é assim, eu acho que cabe também. Mas o que eu queria dizer é que aí também é importante, eu coloco aqui na lealdade assistencial. Sim. Que é justamente isso, que entra a questão da dupla, né? O posicionamento de não permitir a entrada de intrusões assediadoras na relação de parceria durante o período de coatuação. Porque assim como a criança às vezes vai tentar jogar um pai contra o outro para tentar conseguir o que ela quer, né? Mas ele deixou fazendo assim. Às vezes os alunos podem fazer isso, mas não em função, porque a gente está precisando ter assediador no meio, né? Então, o que o assediador mais quer? É que aquele negócio não funcione. Então, às vezes, pode ter os papagaios de assediador, né? Que eles vão, às vezes, tentar jogar um contra o outro. Certo. Então, essa lealdade que eu estou falando é assim, naquele posicionamento, não, agora... Eu não vou, por isso que eu tô falando assim, vou permitir pensar mal do meu colega aqui agora. Não adianta que eu não vou. Aqui, né? Porque esse jogo é o que o assediador mais quer.
E eu acho que aí entra uma questão do cuidado que tem que ter na questão da dupla. Porque se ela não está muito azeitada, o assediador às vezes pega aquele pontinho já que não está muito bem ali e vai cutucar ali e pode não dar certo. Então, essa atenção para o movimento do assédio, isso inclusive é falado na psicologia. É nesse livro que eu cito aqui, ele não chega a falar de assédio, obviamente, mas ele fala lá, explica pela parte da psicanálise, não sei o quê, do inconsciente, mas ele fala justamente isso, que às vezes, por exemplo, eles dão um exemplo que tem uma dupla de coterapeutas, tem um que é mais experiente e outro que é menos experiente, e esse menos experiente, por exemplo, tem um cotoveloma, que não fala esse nome, fala outro, em relação ao outro. Então, às vezes, a pessoa que entra lá no esquema, ela pode, tudo que aquele mais experiente fala, ela que ótimo, e o outro, ela desmerece aquilo, então ela está aumentando o conflito daquele outro, que às vezes já está se sentindo mais diminuído, aumenta o conflito e a coisa vai pegar. Isso é a psicologia tradicional que fala, tá? Então isso a gente tem que ficar atento a toda essa dinâmica também. Então daí por isso que tem o egocídio cosmoético também, porque tem que haver um egocídio nessa hora, né? Falei, olha, eu abri mão ali, o fulano tá... Para não aumentar o conflito, né? Professor. Quando eu penso em algumas pessoas, algum evento passado ou futuro, dependendo da pessoa do evento, ocorre um gelo no peito ou no estômago. O senhor sabe me dizer se esse gelo é de alguma decorrência energética ou alguma patologia? Não, isso aí pode ser um processo de cardio-chakra, alguma coisa de energia mesmo. É bom você observar, examinar e você mesmo fazer o diagnóstico com o tempo. Quais as consequências e os efeitos disso. Primeira coisa que você tem que ver é se isso é bom ou se é uma ressaca energética. Aí tem que ver se tem assédio, ou se tem só você, ou se tem um amparador. Outra aqui. Foi mencionado que não é o ideal duplas, casais atuarem juntos em curso. Gostaria de saber sobre a aula treino. Também não é o ideal o companheiro assistir à aula, participar desse momento de treinamento? Não, escuta. Tudo depende da orientação da equipe, o que é que eles falam. Agora, vamos esclarecer bem essas coisas. Casal e dupla, é preciso de ver o nível de cada um. Toda dupla tem a cabeça energética do casal. Às vezes, dependendo da situação, não é bom, por exemplo, os dois andarem no mesmo carro. Às vezes, não é bom fazer viagem juntos. Igualzinho, por exemplo, o presidente e o vice-presidente de uma nação, não é bom andar no mesmo avião. Veja bem se vocês entendem isso. Vê aí quem é que está perguntando. Olha bem você. Então, veja, cada pessoa tem que olhar o nível que está. Agora, por exemplo, na questão do SCP-1, quase sempre, desde o início, foi feito para preparar o SCP-2. Então, nessa preparação inicial, há muito tempo, o que é que se pensou? Era que tinha que ter duas pessoas. Um seria o coadjuvante do outro. Entre eles iam ver quem é que ia dirigir as diversas demarches, os vários estágios do curso. Porque quase sempre, se não tivesse cuidado, um ficava aceso e o outro poderia ficar na baixa, devido ao processo de assédio, conforme o lugar que vai, essa coisa toda. Agora, se é um casal, piora tudo. Então, não é bom o casal, num caso desse, constituir os dois lá do curso. Então, tem que ser pessoas diferentes para ter também perfis diferentes para ampliar e aprofundar a defesa e a segurança do trabalho principalmente energético, parapsíquico, de esclarecimento da TARES com o povo. Isso é muito bem bolado. Outra coisa também, não se deve essa pessoa colocar na terra de onde ela veio, a terra natal dela, que geralmente ali pode criar problema para ela lá, principalmente a primeira viagem que ela vai fazer. Tudo isso é um conceito mais do que óbvio na história aí, é só a pessoa pensar. Agora, na questão de casais e duplas, tem que ver o veteranismo, a experiência, o traquejo dos dois e olhar, seguir os fundamentos estatutários da orientação da equipe daquela área. Cada um tem que ver, para ver como é que é. De modo que isso nós não podemos generalizar, não serve para todo mundo. Cada caso tem que ser estudado com calma. Essa pessoa que perguntou é de Pernambuco. Professor.
Posso fazer um comentário sobre a crítica à conscienciologia? Eu acho que tem dois fatores que devem se levar em consideração. Primeiro, que tem alguns aspectos da conscienciologia, que, principalmente no que diz respeito à energia, a bioenergia, o ectoplasma, que é passível de se pesquisar por laboratório. E eles não pesquisam. E não pesquisam. Pois é, mas é isso que eu falo. Então, isso A eletronáutica é justamente isso, eles só vê o elétrico. Eles não examinam a energia consciencial e nem a pessoa deles, cientista, pesquisador, investigador. Se negar esse fenômeno... Agora, a parapercepciologia e a energossomatologia eles não estudam. Então é tudo no buraco. Agora, aqueles 5 dados ali que eu dei, que são os essenciais para ver a história, é a pessoa fazer a experiência pessoal, a autoexperimentologia, que é o princípio da descrença. Agora, para complementar isso, o próprio CE que está estabelecendo o laboratório de ectoplasmia para ir além da autopesquisa. Não, aqui tem tudo. Se a pessoa vem aqui, não tem problema. Aqui tem um leque para escolher enorme de opções para poder pesquisar. E outra coisa, não deve perder esse nível crítico da pessoa. A heterocrítica tem que continuar. Senão não melhora. E eu tenho um laboratório na Universidade do Estado de Dakota do Norte, no laboratório de pesquisa, e eu pretendo também fazer pesquisa nessa área. Então, mencionar para esse colega que não Agora, existe o problema pesquisa. todo é o seguinte, em matéria, falando para você, só para dar uma ideia básica, fundamental sobre isso. A ciência convencional precisa realmente de arranjar, eles estão certos sobre isso, é o jeito deles pensarem. Tem que arranjar uma pesquisa que qualquer um que pegar e fizer dentro daquela tramitação, naquele sistema, naquele esquema que eles arranjaram, você tem que chegar naquela solução. Isso é besteira enorme. Outra coisa besteira enorme é o problema que a pessoa não pode interferir na pesquisa dela. Isso é besteira, porque não corresponde à realidade. Só de você pensar num ambiente, numa coisa, numa ideia, numa pessoa, você já está influenciando. Então, isso é falácia da ciência, totalmente errado. Outra coisa, é bom ver no meu livro, por exemplo, Projeciologia, que eu explico quais são as hipóteses da ciência. O que é o problema de fazer uma pesquisa? O que é o problema da hipótese? Por exemplo, o nosso processo de ciência da conscienciologia é ciência, só que não é ciência convencional, mas ela tem racionalidade, todos os processos são atendidos de acordo com as hipóteses, tudo está ali. É só pegar meu livro, Projeciologia, que eu explico isso tudo. Aquilo lá é irrespondível. O que eu estou usando são as ideias da própria ciência convencional, para mostrar a realidade. Agora, não pode dizer que nós não somos ciências. Eu estou pouco ligando o que falo, isso tudo é semântica, não interessa também a opinião deles. Se é uma pessoa da eletronáutica que está falando, não tem valor nenhum para nós, porque esse é baratosférico. Você entendeu? Você agora está começando a entender isso, né? Agora, a gente não vai falar isso. Nós estamos falando aqui entre nós. Mas é lógico que é. Quer dizer, uma pessoa que não é intermissivista, que não tem a multidimensiologia na cabeça, que não sabe nada de paraperceptibilidade, é perder tempo com esse povo. Eu prefiro conversar com a minha gatinha lá em casa. Porque lá a gente já sabe o nível que a pessoa tem e o nível do cérebro que ela tem. Esses outros não, tudo é priorista. Isso é a priorismose, é outra coisa que pode falar para eles. Você tem a priorismose. Está faltando o generalismo, a cosmovisão. Eu acho que essa priorismose é uma postura que não é científica e tem que se levar em consideração que existem muitas anomalias. Mas o que tem na universidade de coisa anticientífica não está no gibi. Qualquer um que tenha lógica sabe disso. É que o povo, você sabe, eles contemporizam, são complacentes. Por quê? Tem que defender a autobiografia. A gente sabe, eu vejo isso tudo. Trabalhei lá dentro 18 anos, eu sei como é que é a situação. Gente, eu quero dizer que nós vamos começar com 20 verbetes novos. E hoje foi escolhido Autoexposição Recicladora, da Suzane Moraes. Ela não está aí não, né? Não. Pois é, então amanhã é Autoexposição Recicladora. Agora tem 20 novos. É muita coisa nova que tem aqui. Tudo são os verbetólogos, neoverbetógrafos
Está tudo aqui. Olha o trabalho de vocês aí. Tá certo? Autoexposição recicladora. Sai dessa. Vamos entrar nessa aí. Que você colocou na página, a relação de interações que você estava falando na página 39, quando você fala interação de escritores compondo e apresentando conjuntamente coprodução gesconológica, e também eu pensei na interação entre revisores e neoverbetólogos, né? Porque existe uma interação grande enquanto está havendo aquela troca, vai e volta, e eu vejo até como se fosse um atendimento terapêutico. Sim, mas aí não seria essa co-intervenção, porque na hora de defender, você vai defender sozinho. Ele não vai estar aqui do seu lado defendendo com você, entendeu? Sei. A co-intervenção é quando os dois estão ali em pé de igualdade. Mas os dois não são autores nesse momento da... Não é. Por exemplo, aqui, ó, o que a gente falou coautor, mas apresentando conjuntamente a coprodução. Então, os dois, aqui só assinou você, tá? Sei. No caso, não. Os dois assinaram juntos, seja um livro, seja um trabalho, seja um artigo, e os dois estão defendendo aquilo juntos. Sim. É diferente, eles entendeu? Fizeram aqui juntos? Não, não seria com a intervenção, porque você vai estar fazendo sozinha. Vai ser uma intervenção tarística solitária, na hora que você for defender o seu verbete. Por mais que você tenha tido todo o auxílio importante antes. Entendi. Obrigada. Uma pergunta dentro do que o senhor trouxe agora, é uma dúvida, na realidade. Aquele cientista que tem um mínimo de padrão de abertismo, vamos dizer, para aceitar as ideias, mas que ainda não fez curso intermissivo, como é que ele se enquadra nesse quesito, professor Valdo? Isso é possível, não é possível? Como é que isso funciona? São os jejuns. Você tem que ter muita paciência e procurar explicar a pessoa dentro daquela linha de conhecimento dela. Para ela chegar mais perto. Você está entendendo? É muito importante a linha de conhecimento dela. Falar na linguagem profissional dela. Inclusive, professor, esse é o público-alvo que eu tenho, como na parte tarística, na atividade tarística. Agora, o caso todo é o seguinte: reunir argumentos que a pessoa perguntar para ela, você se interessa mais em qual linha de conhecimento? Porque às vezes a pessoa tem uma profissão, mas ela se interessa por outra linha. Sim. Então, às vezes, é bom a gente perguntar para saber e falar naquele nível que ela gosta. Falar no mesmo idioma. Para a pessoa se integrar e você conseguir entender. Isso? É assim que a gente pode fazer interação mais rápida. Agora, outra coisa. Não vai se enganar com o povo que aparece. Que às vezes aparece uma pessoa, você olha para ela e fala assim, isso aí é super jejum, né? Ela está começando a engatinhar hoje. Vai devagar com andor. Que às vezes a sua abordagem está errada. Ela às vezes é mais intermissivista do que você. Só que não teve a chance de chegar e alcançar aquele nível. Tem gente que às vezes alcança em 6 meses, ela ultrapassa a média do povo todo. Tudo isso eu já vi. Tem que ir devagar. Outra coisa, não se engane quando a pessoa chega e é artista, toda riponga, cabelo grande, barba esquisita, brinco aqui, troço. Não se engane com esse povo, sabe? Ou um negócio no bumbum, tudo uma marca lá. Vai devagar, porque às vezes eles rodaram. Eu já vi isso até com o homem. O homem se apaixonou pela mulher, pronto. O curso intermissivo foi tudo embora. Daí a pouco ele começou a amadurecer, etc. Quando começou a chegar lá pelos 28 anos, ele caiu em si. Começou a ver, teve retrocognição, pronto. Aí ficou com a marca no bumbum, não tinha jeito de tirar. Então, temos que ir devagar com isso. O processo da ressoma, devido ao problema da mesologia, a genética, a criação dentro de casa, quer dizer, a chamada doméstica, a primeira instrução que a pessoa tem, o problema da formação escolar, isso tudo influi demais e às vezes desvia a pessoa, até na fase da adolescência. Entende? Então, devagar com
com isso. Vamos com calma. Não podemos ver. Só porque a pessoa chegou e falou, não, esse aí não tem curso, vai devagar. Às vezes tem. Vamos com calma. Tudo isso eu já vi acontecer. O negócio é muito sério. E agora é muito engraçado o seguinte, a hora que a pessoa tem retrocognição, ela fala com segurança. E o pior da história, é indiscutível. Que a hora que vê o negócio tudo certinho, bate tudo com aquilo que você conhece, o que você vai fazer? Tem jeito. É o problema. A irresistibilidade da consciência elevada, ela pode se manifestar como vislumbre na consciência que está chegando. Você está entendendo, né? Você entendeu, né? É o vislumbre da irresistibilidade. Dá aquela nuance. Há um processo, já há uma insinuação do processo. Eu acho que isso que o senhor trouxe, a questão da linha, né? No momento que a gente consegue entrar pela abordagem na linha. E outra coisa, é sempre pessoa. bom ver, porque às vezes a família impôs à pessoa uma determinada profissão. Sim. Mas ela, lá dentro dela, ela tem outra tendência, outra propensão, a predileção, a preferência não é aquela. Então é bom ver o que é que você gosta mais, como é que é, qual a sua linha real de atividade, de pesquisa, de estudo, de leitura, de investigação. Isso às vezes é o mais importante. Você está entendendo, né? Você está vendo a lógica disso? É por aí. Vocês ainda têm 2 minutos ainda com ela. Pode falar, Djalma. Adriano, uma sugestão na interaciologia, seguindo os conscienciômetros docentes no Consim Cobaia. É uma atuação também nesse esquema que você colocou. Sim, eu tinha incluído dentro do Interação Docentes, né, ministrando conjuntamente cursos. Mas Entendi. Poderia ter específico, né? Que é uma coisa específica. Eu lembrei também, na PEX também tem coisa de dupla, tem vários. Aí eu coloquei todo mundo num bolo. Entendi. Aqui. O conceito terapeuta, como é bem específico o negócio de terapia, que eu separei para fazer correlação com a psicologia. Entendi. Mas eu pensei nisso tudo. E até outros, né, que eu nem sei, né? A gente trabalha muito assim na CCI, porque eu acho que o tema é relevante a gente pensar, porque é um hábito nosso, né? A gente tem bastante atuação, acho que não estou tirando a relevância da atuação individual, ela também é importante, claro. Mas existe esses dois, existe a hora e o trabalho do individual e o trabalho de fazer junto, né? Eu acho que os dois são relevantes. Perfeito. Então, Adriana, até os próximos 500, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 56 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 25 votos presenciais e 1 voto online. Hoje os recados são da AMI sobre o curso 40 manobras, o Jader sobre o curso Tenepsograma e a Neida sobre o fórum da Teneps. Agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Queria dirigir a todo o pessoal que tem as suas assinaturas vencendo agora em novembro e dezembro. Nós temos mais de 115 assinaturas que vencem em novembro e dezembro. Tem muita gente que já venceu e muitos vão vencer. Então a gente pediria a vocês aí, por favor, quem já venceu, se pudesse renovar, e aqueles que já estão para vencer, se pudesse programar aí a renovação. Senão nós temos muitas perdas de recursos aí, muitos assinantes deixam de estar com a assinatura ativa nesse período. Então, nós nos colocamos à disposição, basta ligar na recepção do CAEC, que é o 35 25 26 52, e você faz lá em poucos minutos a renovação com cartão de crédito. Então está bem facilitado hoje, pode pagar até 12 vezes. Então a gente convida vocês a se programar e priorizar essa renovação. E concorre a esse mês de novembro, quem fizer a assinatura em novembro, a um prêmio especial de uma máquina fotográfica. E o prêmio mensal, aí é geral para todos os amigos ativos, é um Kindle da Amazon. Então, está aberto o convite a vocês. Hein? Boa tarde. O meu convite é que você venha passar o final do ano em Foz do Iguaçu, fazendo cursos da Conscienciologia.
Em especial, eu vou estar falando hoje do curso 40 Manobras, que ocorrerá nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro. Esse é um curso sem nenhum tipo de pré-requisito, ministrado pelo professor IEPCOM Mário Oliveira, e ele se baseia em dinâmicas práticas em que trabalhamos as energias a partir das manobras básicas, mas num crescendo, sempre no sentido interassistencial, da aplicação das nossas energias para a interassistência no dia a dia, a qualquer momento em que se faça necessário. Então, para aqueles que não têm muito conhecimento de energia, esse é um curso indicado. Para aqueles que têm conhecimento de energia, mas querem aumentar o seu domínio, querem dar um upgrade no uso dessas energias, esse também é um curso indicado. Então, esperamos aqui vocês. As inscrições são feitas aqui no CAEC e o telefone é 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Boa tarde, pessoal. Aproveitando a sequência aí, também eu gostaria de divulgar o curso Tenepsograma, que é o inventário da TENEPS, aí também com o professor IEPCOM Mário Oliveira, onde você vai ter oportunidade de experimentar uma TENEPS inicial, né, e uma avançada durante o curso. Se você não é tenepsista, você vai ter a possibilidade de medir isso diante dos recursos, né? Você vai responder um questionário de 100 perguntas, onde você vai avaliar as possibilidades de investir na TENEPS ou não. E aqueles que já fazem, claro, vão também conseguir fazer essa mensuração, vendo o nível de interação que você tem com o seu amparador, aproveitando. Acontece normalmente alguns extrapolacionismos parapsíquicos nesse curso, né? Eu posso falar de carteirinha aí. Você também pode aproveitar os pacotes do CAEC de final de ano, inclusive o 40 Manobras, o Tenepsograma, acoplamentário e outros cursos. As inscrições vão ser feitas aqui no CAEC ou pelo telefone 45 30 25 26 52. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aproveitando o lembrete dos eventos de final do ano, estamos aqui para avisá-los que falta menos de um mês para o 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional de Tenepsistas. Então, ele vai ser realizado no período de 19 a 21 de dezembro. Para quem não realizou a sua inscrição, por favor, não percam, não é? Realize a sua inscrição, vai haver 3 conferências, 3 mesas de debate, 8 mini-conferências e um workshop de bioenergias com o professor Hernande Leite. Então, na sequência, nós teremos, dia 22, o curso com o professor Valdo, que é sobre temas avançados em TENEPS. É um evento que é gratuito, basta que as pessoas realizem a sua inscrição. Ele vai ser realizado no período manhã e tarde, a exemplo dos eventos anteriores, mas para que a pessoa participe, deverá ter feito a sua inscrição. Então, para os 2 eventos, o primeiro e o segundo, realizem a sua inscrição no CAEC, na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Não percam, participem, estão todos convidados. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós queremos lembrar, então, a realização da 6ª Prova Geral de Conscienciologia, que vai acontecer agora no dia 11, domingo, no discernimento, de 8 às 12 horas da manhã. A matéria da prova abrange o conteúdo de Conscienciologia, abordado nas tertúlias de 2005 até agora, dia 30 de novembro. Nós queremos também convidar outros locais, além de Foz do Iguaçu, para a realização da prova. Já estão confirmados São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Campo Grande. Então, se alguém tiver interesse em disponibilizar a prova aí, pode entrar em contato através do e-mail tertulias@caec.org, ok? E lembrando também que a lista de presença aqui para a prova em Foz do Iguaçu já está disponível aqui na recepção, aqui na entrada do tertuliário, tá? Então, pedimos que todos os interessados assinem para que a gente possa programar a realização da prova do melhor modo possível. Obrigado. E lembramos a todos que amanhã o verbete será autoexposição recicladora, especialidade autorreflexologia, de autoria da professora Suzane Moraes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.